Queridos, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Nós não vamos poder andar muito hoje, nós temos a ceia também, mas eu quero continuar dentro daquela perspectiva que estamos andando em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Descansamos, ó Santo Espírito, no teu poder e na revelação da tua palavra. Tu falas aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Regozijo-me. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. É um paradoxo absurdo alguém alegrar nos sofrimentos. Estivemos aqui falando sobre a obra da videira e do vinho, o bom vinho como símbolo da alegria. Nada é mais identificado na Bíblia como alegria do que o vinho. Uma festa de casamento, quando estava sem vinho, Maria interferiu e Jesus realizou ali o seu primeiro milagre, que tinha como objetivo glorificar a sua pessoa. O vinho, entretanto, é um produto do sofrimento da videira. Para que haja vinho, e bom vinho, a videira tem que passar por vários processos. Primeiro, não é toda a terra que dá vinho. É preciso ser uma terra especial. Os franceses chamam de terroir, a terra especial de plantação de vinho. Normalmente não pode ter muita chuva, muita água. Tem que ser lugar meio seco. O clima tem que ser forte. A videira precisa dormir. Um tempo de secura para que ela sofra. A posição da videira, das cepas colocada com relação ao sol e a poda frequente. Para que também as raízes se aprofundem. O sofrimento é muito benéfico para que uma boa videira produza boas uvas. Vimos também que
as plantas muito bem tratadas dão frutos ruins. O chamado fruto de japonês é um fruto que a técnica dos japoneses tem desenvolvido, que elas são lindas, mas são insípidas. Frutas muito bonitas, mas elas são muito bem tratadas. É preciso a planta apanhar um pouco. Aliás, certa ocasião, o pastor Abuchaim contou que ele tinha na casa dele um pé de abacate. O pé de abacate não dava frutos. Chegou lá um pastor, Arvid Ackman, foi o pastor que pregou o novo nascimento para o pastor Abuchaim. E o pastor Arvido, que era um leto, comentando, disse: essa árvore não dá fruto. O pastor Abuchaim já está aí com muitos anos. Ele disse: espera aí que eu vou dar um trato nela. Pegou uma corda e deu uma surra no pau, mas não desgalhou. No outro ano ele botou para valer. Algumas pessoas costumam até talhar o caule das plantas. Você, quando põe água demais numa planta, determinada planta, a raiz fica rasa. Ela fica com raiz muito rasa. Quando você trata muito bem a videira, ela fica preguiçosa. Eu tenho lido ultimamente sobre os viticultores, como fazem. Os países de melhor vinho, por exemplo, França. Alguém disse que o melhor vinho está na França, em primeiro lugar. Em segundo lugar está na França. Em terceiro lugar está na França. Depois vem os outros. Um pouco de exagero, mas é que existe, eles foram conhecendo os locais, as posições, as técnicas. Às vezes leva 40 anos para que um viticultor consiga produzir um vinho com um pouco mais de qualidade. Porque a videira precisa de trato, precisa de sofrimento. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que está em mim e não der fruto, ele o que ele faz? Corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós vimos isto, que entramos naquele caminho do vinho sendo trasfegado, perdão, agora eu quero pegar o outro ponto. O vinho, depois do sofrimento da videira, ele precisa também a uva ser esmagada. Esmagada com o pé. Normalmente, antigamente era mais assim. Hoje tem máquinas, mas não pode quebrar o caroço. Se macerar o caroço, estraga. Vimos o caminho do quebrar a uva, e a casca fica ali durante um tempo, depois a casca sobe, você tem que tirar para não virar vinagre. Caminho do vinagre, do vinho para o vinagre, disse uma irmã domingo à noite, depois da mensagem, é um descuido, não é um passo, é um descuido. Deus permite lutas nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Para que servem essas aflições? Elas servem para desenvolver o bom vinho. Mas pode virar vinagre na vida de muitas pessoas. Tem muita gente azeda. É insuportável conversar com essas pessoas, porque elas deixam escorregar pelo canto da boca a baba do sofrimento. Então aqui nós temos a palavra de Deus colocando o vinho como o símbolo da alegria. Vamos caminhar um pouquinho mais. Isaías 24:11. Gritam por vinho nas ruas,
Fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Eu me referi domingo passado a Moabe, aquele povo que foi comparado a um vinho que não foi trasfegado de vasilha para vasilha. Permaneceu a borra dentro dele. É um vinho que não clarificou-se, não teve decantação. Todo o sistema de sofrimento nas nossas vidas precisa de tempo. O tempo ajuda muito, e o envelhecimento de um bom vinho em barris de carvalho, em lugares escuros, fazem parte. A Bíblia descreve muito disso no capítulo 48 de Jeremias, este processo da evolução do vinho. Vinho é tipo de alegria, e aqui ele diz: gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. Eles estão procurando alegria, mas não tem alegria. Foi banido da terra o prazer. Paulo está falando aqui, é uma coisa muito importante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Dissemos isto domingo passado. Ou é um assunto de psicanálise, talvez sadomasoquista, em que quer sofrer e fazer os outros sofrer, ou é alguma coisa que nós não conhecemos. Eu estou com 2 livros aqui em cima dessa estante. O Sorriso Escondido de Deus, que é de John Piper, os 2 livros, e ele conta a história, por exemplo, de William Cowper. Quem foi esse camarada? Ele viveu do ano 1731 ao ano 1800. Ele escreveu muitas coisas. Este homem tentou 4 vezes suicídio. Ele esteve em grande depressão. No Cantor Cristão nós temos um hino dele. A mãe dele morreu quando ele tinha 6 anos. O pai deu para ele ler um livro para que ele defendesse o suicídio, que o pai queria livrar-se dele. O pai era advogado e queria acusar o que era o suicídio, e ele tinha que defender para que ele pudesse se matar, com 7 anos de idade. Ele foi para uma escola, e lá ele foi abusado por uma pessoa que ele só descreve um homem dos sapatos grandes, porque ele não descreve o rosto da pessoa. E a partir dos 21 anos, ele começou com depressões e sofrimentos da alma. Parece que foi lendo as poesias de George Herbert, que viveu dos anos de 1593 a 1633, que ele entendeu um pouco, e a poesia provavelmente tenha sido esta: tendo um copo de bênçãos ao lado, vamos, ele disse, derramar nele tudo o que pudermos, que as riquezas do mundo que jazem dispersas se contraiam numa única medida. Assim a força, primeiramente, abriu o caminho, então a beleza a seguiu, e aí sabedoria, honra, prazer, quase tudo estava fora. Quando tudo estava fora, Deus parou, percebendo que de todos os teus tesouros, somente o descanso estava no fundo. Se eu, disse ele, conceder também esta joia à minha criatura,
ela vai adorar meus presentes em vez de me adorar, e descansar na natureza e não no Deus da natureza. E assim, ambos sairemos perdendo. Mesmo assim, que ele receba o descanso, mas mantenha-o com impaciência descontente, que ele seja rico e fatigado, para que, no mínimo, se ele não for guiado pela bondade, a fadiga o lance ao meu peito. Eu não posso dar ao homem tudo. Eu vou dar muitas coisas, mas ele não vai ter nunca descanso fora de mim. Se eu der o descanso e der tudo para ele, ele vai adorar as coisas e não a mim, e não vai me buscar. Talvez tenha sido esta poesia que fez com que ele escrevesse esta. Deus se move de forma muito misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas nas ondas impetuosas do mar e cavalga sobre as tempestades. Fundo, em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera a sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confia nele para a sua graça. Por trás de sua providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será sempre doce. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e ele a tornará clara no coração. Sofrimento não pode sair das nossas vidas. É a melhor escola. A dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora o coração, se no rosto se estampasse, se o espírito que chora visse através da máscara da face, quanta gente que piedade agora nos causa, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Mas por que esta dor? Esta dor é um caminho muito precioso para que nós dependamos inteiramente de Deus. No mundo vocês terão aflições, disse Jesus. Em mim vocês vão ter paz. Eu queria habitar num lugar onde eu não tivesse problema, você seria insuportável, e eu também. A Bíblia diz que em Salmo 34, 19, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele não vai nos livrar das aflições, ele vai nos livrar nas aflições. O justo tem que passar pelas aflições. Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Não podemos tirar de nós a real experiência da dor. Ela é uma benéfica mestra que nos ensina. Eu sei que às vezes a gente gostaria de ter uma vida um pouco melhor,
Atos capítulo 14, verso 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de quê? Muitas tribulações. Será que tem um paraíso escondido aí em algum lugar para a gente fazer pelo menos uma visita? Piauí, já responderam lá. Será que tem algum lugar isento de problemas? Aliás, eu recebi do professor Jorge Cerneve um papel aqui que ele me mostrou que eu cometi um grande pecado recentemente, matando uma cobra coral verdadeira. Ela está em extinção, esta cobra coral. E saiu na super interessante deste mês de fevereiro, que este é o animal em extinção mais precioso do Brasil. Uma gota, um grama do veneno da coral custa R$110 mil. E eu estou agora pensando em criar coral. Não existe nesse mundo lugar que não tenha cobra, que não tenha sofrimento, que não tenha problemas sérios. Mesmo no paraíso de Deus, a cobra entrou. E aqui neste mundo nós temos muitas serpentes que nos atacam. E como é que nós vamos viver com essa perspectiva de Paulo? Agora me regozijo. Deixa eu falar uma coisinha. Qual seria o grau de alegria de uma pessoa? Como será o grau de alegria? Será que tem uma profundidade de alegria? Eu andei pesquisando este lado, eu vejo crianças pequenas, elas sorriem. Elas têm um sorriso. O sorriso, ele é instintivo. Na barriga da mãe, a criança já sorri. Esses filmes que têm sido feitos no ventre da mãe, mostram a criança em momentos de prazer, de sorriso. Nós temos o riso na face. O riso pode ser uma máscara que esconde um sentimento. Mas o sorriso é a mais superficial de todas as formas de alegria. Depois Paulo fala de contentamento. Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. O contentamento parece que está ligado ao aspecto da alma, porque a nossa alma é muito ansiosa, e quando nós aprendemos, é um aprendizado, a nos contentar, aí a coisa se torna um sentimento mais profundo. Mas Jesus disse um negócio que parece que é o mais profundo. Ele disse: eu tenho-vos dito estas palavras, estas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, e o gozo de vocês seja completo. Que seria a operação da palavra no interior do homem, produzindo um estado de regozijo. A mais funda manifestação de alegria. E esta exatamente está ligada com sofrimentos. Apóstolo Paulo e aquele companheiro dele, Silas, que estavam na prisão, tinham levado uma surra, cantavam louvores a Deus. Ninguém canta louvores assim com tanta profundidade, a ponto dos demais presos estarem ouvindo, se não estivessem com um regozijo.
Nós vamos depois estudar isso um pouquinho melhor, como os discípulos saíram depois de ter sido perseguidos, dizendo que estavam contentes, regozijando-se por ter sido perseguidos. Neste livro, A Teologia da Alegria, do John Piper, ele fala de alguma coisa mais ou menos assim. Uma das histórias que ele conta é sobre um abade cisterciense, entrevistado pela televisão italiana. O entrevistador estava particularmente interessado na tradição cisterciense de viver em silêncio e isolamento. Por isso perguntou ao abade: e se, no fim da sua vida, o senhor viesse a descobrir que o ateísmo está certo e que não existe Deus? Diga-me, e se isso fosse verdade, qual é o valor da sua vida? O abade replicou: santidade, silêncio e sacrifícios são belos em si mesmos, mesmo sem promessa de recompensa. Eu ainda teria usado bem a minha vida. Poucos vislumbres do sentido da vida tiveram um impacto maior sobre minhas contemplações de sofrimento do que este. O primeiro impacto da resposta do abade era uma visão superficial e romântica da glória. Mas então alguma coisa ficou atravessada como se não se encaixasse. Alguma coisa estava errada. O princípio não conseguia definir o que era, a princípio. Então eu voltei para o grande sofredor cristão, o apóstolo Paulo, e fiquei perplexo com o abismo que havia entre Paulo e o abade. A resposta de Paulo à pergunta do entrevistador da televisão espanhola é oposta à do abade. O entrevistador perguntou: e se ficar provado que seu estilo de vida está baseado em falsidade e não há Deus? A resposta do abade, em essência, foi: de qualquer forma, foi uma vida boa e nobre. E Paulo deu uma resposta totalmente diferente. Ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E é exatamente o contrário do que o abade disse. Por que Paulo não concorda com o monge? Porque Paulo não disse: mesmo se Cristo não ressuscitou dos mortos, e mesmo se não existe Deus, uma vida de amor, trabalho, sacrifício e sofrimento é uma vida boa. Porque ele não disse que mesmo sem a recompensa da ressurreição, não somos infelizes. Porque ele não disse, em vez disso, se nossa esperança em Cristo, no fim, se provar errada, somos mais miseráveis do que qualquer outra pessoa. Se não houver ressurreição, que alegria é esta? Que prazer é este? O que Paulo quis dizer é que sem esperança da ressurreição em Cristo, nossa vida é o Huis de Sartre. Não tem nem janelas nem portas. É algo fechado, sem perspectiva. Que alegria é esta? Mas, no momento em que nós experimentamos que há uma esperança, eu posso sofrer. Porque esse sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aí muda a perspectiva. A minha vida boa aqui não é a causa da minha alegria. Pelo contrário, a minha vida boa aqui pode ser a causa de uma grande frustração. Se você quiser fazer uma pessoa infeliz, dê tudo o que ela quiser. E você terá feito uma pessoa completamente destituída de significado.
Você quer fazer um filho monstro? Não ponha limites. Outro dia eu conversava com uma pessoa que disse assim: benditas foram os limites que minha mãe me colocou. Eu disse: sua mãe era dura? Disse: muito dura. Você não ficou frustrada com isso? Não. Sabe por quê? Eu frustrei meus filhos. Eu dei tudo que eles queriam e hoje meus filhos são insuportáveis. Sofrimento. Uva pisada na cabeça, esmagada, até virar um petrus especialíssimo. Não quero tomar um Rony Conti agora, mas um petrus. A temperatura do momento, contaram-me que determinado cidadão de nossa cidade foi degustar um vinho, juntamente com outras pessoas que entendem de vinho, e lá pelas tantas foi colocado este vinho que o Lula tomou na posse dele, que custa $17 mil. Mas naquele tempo ele era mais barato. E enquanto tomava o vinho servido, que é para degustar, o camarada disse: põe uma pedra de gelo dentro do vinho. Que sacrilégio! Como é que vamos servir a alegria da nossa vida? Gelada? Ou a temperatura do momento? Como é que vamos viver? Paulo está falando aqui dessa coisa tremenda. Romanos 8:18. Estou terminando, gente. Hoje tem ceia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como é que a gente ganha paciência? Como é que a gente desenvolve a perseverança? Romanos 5, 4 e 5. E a perseverança, experiência. 3, começa 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como é que começa aí, Renan? Gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Como é que se produz perseverança? Pastor, chegou a irmã, eu queria que o senhor orasse por mim, para que Deus me desse paciência. Eu não tenho paciência. Estou passando com tantos problemas e não tenho paciência. O senhor podia orar por mim, pastor? Posso, minha irmã? O pastor abaixou a cabeça e disse: Pai Celestial, minha irmã está querendo paciência. E eu sei que o senhor não tem outra forma de dar paciência para ela, senão o que a tua palavra diz. Então, Pai,
Traz tribulação para ela. Manda algumas tribulações preciosas que só o Senhor sabe fazer. Não, pastor, para, já estou cheia. Não, minha irmã, você não está cheia. Ainda tem lugar de reclamação. Precisa de mais tribulação. As tribulações. Domingo que vem nós vamos voltar aqui no primeiro culto e eu quero lembrar para vocês que Paulo descreve como foi que ele chegou a um ponto, que ele queria que Deus tirasse dele o espinho na carne. E quantas surras ele levou, e quantas voragens de mar, de rios, e de fome, e de falsos irmãos, e de cacete que ele teve que passar. Mas tanta coisa que eu fico com pena de Paulo. E ele diz assim, eu me glorio nisso. Ou ele é sádico, ou ele está falando de coisa que eu não entendo. E nós não entendemos. Como é que tira a alegria de sofrimento? Eu até posso imaginar como é que tira a minhoca de lajeiro. Mas a alegria de sofrimento... Este é um ponto que nós vamos ter que bater mais. A minha dor, a sua dor, o seu sofrimento. Regozijo-me com o resto dos sofrimentos. Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão, e o pão é o símbolo do sofrimento. Machucado, aquele grão, macerado até virar farinha. Sovado, até que a massa tome a textura. Cozido, assado, e depois partido. Não é um hedonismo da ausência de sofrimento. É alegria apesar do sofrimento. Essa é uma escola divina. Pastor Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, ele disse uma vez uma frase que diz assim: o moinho de Deus moe muito lentamente, mas moe fino. Ele vai moendo lentamente, mas ele vai moendo fino, até que esta massa se torne um pão maleável. E ele usou o vinho macerado, trasfegado, clarificado, esperado, envelhecido. Isto é meu sangue que é derramado por vós, para simbolizar aquilo que há de mais precioso na vida do cristianismo: a nossa redenção. Quando tudo estiver bom, nós vamos ficar alegres. Mas lembre-se de uma coisa: Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E é aí que nós vamos conhecer o bom vinho, aquele que é saboroso. Como é gostoso a gente conversar. Eu conheci poucas pessoas que eu já conversei, que tiram o cântico da dor, que tiram não o sorriso,
mas o regozijo do sofrimento. Quem esteve no Nordeste agora, nessa viagem? Quem esteve no Nordeste, não teve ninguém aqui, não tem aqui ninguém que esteve no Nordeste? Vocês estiveram lá na casa do Serginho? Você não foi na casa do Serginho? Não foi. Hein? Você foi visitar? O grupo foi lá visitar o Serginho. Foi que eles ficaram, como é que eles ficaram lá? Serginho é um menino que tem uma doença, doutor Celso, me ajuda, o médico que tiver aí, me ajudem. Ele tem uma doença que, se pegar no corpo dele, o osso quebra. Ele tem fratura, não pode tocar nele, ele vive numa rede. Embaixo da rede tem um zíper. Para ele fazer as necessidades, eles só abrem o zíper. Para tomar banho, ele toma banho na rede. Ele não sai daquela rede. Só que acontece o seguinte, Serginho é um homem que só expressa gozo. O pastor Lúcio perguntou para ele: você está precisando de alguma coisa, Serginho? Ele disse: não, eu tenho tudo. Isso aí ninguém ensina não, isso aí é um negócio que Paulo está falando aqui de regozijo. Que às vezes a gente tem aparentemente tudo e não tem nada. Tem murmuração, reclamação. Por favor, gente, é pão partido, é vinho derramado, é vinho esmagado. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou tão crítico. Esta é uma hora de memória. E eu lembro só de um texto que diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.